Olá, neste vídeo vamos explicar como calcular as medidas de estatística descritiva em Excel. Se quiser aprofundar o tema deste vídeo, sugiro a consulta do meu livro Excel para Economia e Gestão, que pode adquirir através das edições Sílabo. Vamos então para a folha de cálculo, onde se encontram os dados que vamos utilizar. O salário de 10 indivíduos. O cálculo das medidas em Excel pode ser efetuado individualmente, recorrendo às funções respectivas. Aqui do lado direito tem uma lista das medidas e as funções em português e em inglês para calcular cada uma delas. Vamos dar o exemplo da média aritmética. A função a utilizar é average ou média, tal como podem observar aqui do lado direito, e o único argumento da função é a área da folha de cálculo onde se encontram os dados, desde a célula A2 até à célula A11. Como pode observar, nesta folha estão outras medidas e o significado de algumas vai ser explicado já a seguir. Para já vamos focar-nos nas medidas cujas funções têm mais do que um argumento e começamos pela média parada. A função que a calcula é trim_min, ou média ponta interna, como podem observar aqui do lado direito, e para além do principal argumento, a área da folha de cálculo onde se encontram os dados, é necessário introduzir ainda uma percentagem. Neste caso 20%, ou seja, duas observações em 10. Portanto, o Excel procede à ordenação dos dados, tal como eu fiz aqui na folha de cálculo, e exclui uma observação em cada extremo. Neste caso, o mínimo e o máximo, respectivamente. Ou seja, exclui 10% das observações de cada um dos lados. E podem confirmar isso mesmo calculando a média aritmética das observações interiores, desde a célula B3 até à célula B10. E como podem observar, o resultado é exatamente o mesmo obtido através da função anterior. Para calcular os quartis, pode utilizar-se a função quartile ou quartile.inc e, no primeiro argumento da função, introduz-se a área da folha de cálculo. O segundo argumento é o número do quartil que se pretende calcular. 1, 2 e 3. Se calculasse o quarto quartil, obteria o valor máximo do conjunto de dados. Para calcular os percentis, procede-se da mesma forma. Uma das funções possíveis é a função percentile ou percentil.inc e, como primeiro argumento, introduz-se a área da folha de cálculo e o segundo argumento é a proporção ou a percentagem correspondente à medida que se pretende calcular. No primeiro caso, calcula-se o percentil 5, no segundo caso, o percentil 10 e no terceiro caso, o percentil 90. Para o cálculo da variância e do desvio padrão, o Excel disponibiliza duas funções. Uma terminada em P, de population, e outra terminada em S, de sample. No primeiro caso, o somatório do quadrado dos desvios em relação à média aritmética da variável, que é o numerador da fórmula da variância, divide-se por n, o número total de observações. Na função var.s e stdf.s, considera-se n-1 em denominador. Portanto, o valor da segunda medida, onde se divide por n-1, é sempre superior ao valor das duas primeiras, onde se divide por n. Para além disto, apenas a segunda estatística é um estimador centrado para a variância da população. O Excel permite ainda calcular a média do valor absoluto dos desvios em relação à média aritmética da variável através das funções avdev ou desv.médio. Os coeficientes de assimetria e de Kurtoz podem ser calculados a partir das funções skew ou distorção e Kurt ou Kurt, respectivamente. Portanto, e tal como vimos até agora, para calcular cada medida pode recorrer-se à função apropriada. Em alternativa, e recorrendo ao suplemento do Excel Analysis Tool Pack, é possível calcular várias medidas de uma só vez. Vamos começar então por instalar este suplemento. Aceda ao menu File ou Fecheiro, depois escolha Options ou Opções, e clique duas vezes em Add-ins ou Suplementos. Na janela que se abre, clique no botão Go ou Ir e depois marque o suplemento Analysis Tool Pack e clique em OK. Para verificar se o suplemento já foi instalado, clique no menu Data e aqui no grupo Analyze deve aparecer a opção ou comando Data Analysis ou Análise de Dados.
Se clicar em Data Analysis ou Análise de Dados, vai ter acesso à lista de todas as análises estatísticas que o Excel disponibiliza. Para já, vamos escolher Descriptive Statistics. Na janela que se abre, proceda da seguinte forma. No intervalo de entrada, ou Input Range, seleciona a área da folha de cálculo onde se encontram os dados, incluindo também o nome da variável. Depois, se incluiu na área anterior o nome da variável, a designação da variável, marca a opção Labels in First Row ou rótulos na primeira linha. Depois, marca as opções Summary Statistics, Confidence Level, vamos manter o nível de confiança, e as duas últimas opções, Kappa Largest e Kappa Smallest. Se introduzir 3 na secção Kappa Largest, o Excel vai apresentar o terceiro maior valor da série. Se introduzir 5, por exemplo, em Kappa Smallest, e esta escolha é puramente arbitrária, o Excel vai apresentar o quinto menor valor da série. E falta só selecionar a primeira célula da área de Output, onde o Excel vai apresentar os resultados. Neste caso, vamos escolher a célula M3. E por fim, clique em OK. Como pode observar, o Excel calcula várias das medidas que já tínhamos calculado anteriormente através das funções e apresenta ainda mais algumas, nomeadamente o mínimo e o máximo, o intervalo de variação ou range, que é a diferença entre o máximo e o mínimo, a soma, a contagem, e lá estão o terceiro maior valor da série e o quinto menor valor da série. O número 1096, sob a designação Confidence Level, constitui o erro amostral e pode ser utilizado para calcular o intervalo de confiança para a média da população. Para isso, clique na média amostral e subtraia o erro para obter o limite inferior e clique na média amostral e adicione o erro para obter o limite superior. E acabamos de calcular o intervalo de confiança para a média da população, neste caso a 95%, porque foi a percentagem que introduzimos na janela anterior. E pronto, podemos dar por concluída a explicação. Se quiser aprofundar estes temas, pode sempre consultar o meu livro Excel para Economia e Gestão, parte 6, que pode adquirir nas edições Sílabo, cujo endereço também aqui se apresenta. E mesmo para terminar, deixo aqui uma sugestão musical de mais uma banda portuguesa, Os Capitães da Areia, com o tema Arco das Portas do Mar.